I am Victor. Hi, I am Juliano. We are presenting the journal Academic Connection. The university period often presents itself as one of the greatest challenges in a student's life, since at this stage, in most cases, the student is exposed to a new and more demanding situations when compared to high school. For example, in university, the students begin to make diverse choices and acquire a autonomy. They choose their curriculum, their social circle is transformed, the way of studying in the university is different from school. The subjects ask for a lot of dedication and commitment, since they are more specific and complex. There are more complicated and meticulous works, possibility of a science initiation, extracurricular activities, etc. In the thick of so many challenges, students often fail to consider some points that are very important, such as leisure and sleep. It is not uncommon to find people who have been up nights studying for exams, and in some cases, they were harmed by consequence of these bad habits. Some students focus so much on their academic activities that they are hurt by the stress caused by excessive study, decreasing the efficiency of said studies due to fatigue, and in some cases they are affected by the consequence of bad habits. On the other hand, there are also cases in which students extrapolate during and at the end of the week, not sleeping and abusing the consumption of alcohol, for example. Now we are going to talk to reporter Isabella, who is at Unicamp in a phone call with Professor Marilda. Nós estamos agora ao vivo com a professora Marilda em uma ligação. Bom dia, Marilda, tudo bem? Como a qualidade e a quantidade de sono podem influenciar na eficiência do aprendizado e desempenho dos estudantes? Bom, são fatores importantes, o sono e o lazer, né? O sono porque ele vai ajudar o aluno a descansar e durante o período de descanso ele vai conseguir ter mais foco, mais concentração para realizar os seus processos de estudo. O lazer é uma forma de equilibrar a vida pessoal, emocional, né, de modo que ele tenha aí prazer, satisfação em coisas relacionadas à vida como um todo. Então, certamente, tendo um equilíbrio entre sono e lazer, é esperado que o aluno seja saudável, tenha disposição, tenha condições de realizar o seu processo de estudo, e certamente isso pode ter um impacto no seu aprendizado. E quais dicas você daria para que os estudantes consigam ter qualidade ao dormir? Olha, tem algumas dicas da área da medicina que eles chamam de higiene do sono, né? Então, por exemplo, tentar estabelecer uma rotina, ter sempre o mesmo horário para dormir, evitar estímulos próximos desse horário, então TV, celular, né, ou alguma atividade que deixa a pessoa mais excitada e que aí ela tenha mais dificuldade para dormir, né? Então, uma leitura, né, ou algum tipo de alimento como leite ou chá pode ajudar a pegar no sono, né? Então, tem algumas atitudes que podem ajudar, né? Eu acho que precisa avaliar também se o aluno ele tem algum distúrbio do sono, se esse distúrbio ele é um distúrbio para o aluno iniciar o sono ou se é para manter o sono. Então essas atitudes elas ajudam, mas caso ele tenha algum outro tipo de distúrbio, ele precisa de alguma ajuda médica. Tem alguma dica que envolva outros aspectos da vida acadêmica, como, por exemplo, a organização da rotina? A organização da rotina, você pode lançar mão de uma agenda, né, de escolhas que tenham sempre uma mesma frequência, fazer um monitoramento dessa agenda para você
verificar o que está interferindo, o que pode ser feito de imediato, o que pode ser aguardado. Então, essas seriam algumas dicas. Sabemos que o lazer em excesso pode comprometer o desenvolvimento das tarefas universitárias. Você conhece algumas estratégias ou dicas para regular o tempo despendido em lazer de forma a maximizar o desempenho do aluno? Olha, na verdade, está muito relacionado ao estabelecimento de prioridades. Lazer é bom, mas você precisa ter claro quais são seus objetivos. Por exemplo, quais escolhas você tem feito, você, né, no caso o aluno, tem feito em relação ao estudo ou às atividades de lazer. Então, lógico que se você não estuda, não vai ter um bom desempenho. Então, precisa ter aí um equilíbrio das suas escolhas, estabelecendo prioridades e objetivos. Pela sua experiência, a relação entre uma boa qualidade de sono e lazer com a autoestima e saúde emocional do discente? Há uma relação da qualidade do sono e lazer com a saúde emocional, sim, né? Tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista social, cultural. Não saberia dizer quanto à autoestima, porque isso tem muito a ver com a característica de cada um, né? Ele pode não ter uma boa qualidade de sono, não ter tanto lazer, mas a sua autoestima pode não estar comprometida. Além do desempenho, quais são os benefícios de uma boa qualidade de sono e ao lazer? Olha, eu diria que uma boa qualidade de sono, ela vai trazer benefícios para a saúde física da pessoa, né? Então vai ser uma pessoa menos suscetível aí a doenças, vai ser uma pessoa com um humor também melhor, né? Então há pesquisas que apontam que dificuldades no sono podem acarretar dores de cabeça, né? Então uma boa qualidade de sono ela vai ter benefícios na saúde física da pessoa também. Bom, professora Marilda, obrigada pela sua entrevista no nosso jornal. Foi um prazer poder escutar a senhora. Thank you, Isabella. Thank you, Professor Marilda. Now, we are going to talk with Yana, that is going to speak about creative idleness. Hi guys, I'm Lena. Well, creative idleness is a sociology studying object that grasps leisure and rest activities not as procrastination or laziness, but as activities in which the focus is not on a productive goal but on relaxation. In this way, when one returns to productive tasks, one achieves a better performance. For further explanation, we brought images of Domenico De Masi, an Italian sociologist who studies the subject. Bisogna capire cosa si intende per ozio. Nella mia dizione io dico ozio creativo, nel senso che intendo per ozio creativo non la pigrizia, non fare nada, ma intendo fare 3 cose contemporaneamente, cioè lavorare per creare ricchezza, studiare per creare conoscenza e divertirsi per creare benestare, allegria. Ad esempio, se uno fa un lavoro piacevole e gente sta facendo ozio creativo. Noi in questo momento stiamo facendo ozio creativo, che non è far nada, è fare studio, lavoro e gioco contemporaneamente. Quando è così l'ozio è creativo, ma c'è anche un ozio non creativo, un ozio dissipativo, un ozio nel quale non si produce nulla, tranne il riposo, che già è importante perché nella vita occorre sia l'attività sia il riposo. When it comes to the academic environment, creative idleness means that the students are narrowly focused on studying and doing tests, but they are aware that they need to keep a healthy diet, exercise, take care of the physical and mental health, and have leisure and rest hours, which are all aspects of their lives that can affect the performers positively. Thank you, Anna. So, this was today's edition of
Academic Connection about creative idleness, and we all of the staff thank you for your audience. See you next time.